Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre como lidar com a fadiga. E a fadiga não é especial só de pessoas que têm esclerose múltipla. A fadiga também pode aparecer como sintomas ou agravamento de outras doenças. Mas antes de falar de fadiga, eu quero primeiro me apresentar. Eu sou Leila Ribeiro, sou enfermeira, sou mentora de pessoas que querem aprender autocura, ensino pessoas com esclerose múltipla a enfrentar os seus sintomas. E claro, sou professora universitária, pesquisadora e estou aqui hoje para tratarmos desse assunto. Mas por que tratar desse assunto? Primeiro porque eu sou portadora, eu tenho esclerose múltipla. Na verdade, desde quando eu me entendo por gente, eu me lembro desde criança com sintomas de esclerose múltipla. Mas só tenho diagnóstico há 14 anos. Então, nesses últimos 14 anos, com o diagnóstico de esclerose múltipla, eu comecei a aprender vários métodos que pudessem minimizar os sintomas da esclerose múltipla. E você que está aí, que já tem esclerose múltipla, que já passou pelo diagnóstico, sabe como é terrível receber um diagnóstico. Receber um diagnóstico de esclerose múltipla e às vezes não saber do que se trata. Porque eu já era profissional da saúde. Então, o meu enfrentamento também foi muito sério, porque eu sabia das consequências e já conhecia pessoas com esclerose múltipla vivenciando sequelas e outros sintomas. Porém, eu, principalmente por ocasião do diagnóstico, resolvi aplicar algumas coisas que eu já havia aprendido, aplicar algumas coisas que eu já sabia e que eu ensinava os pacientes. Então, a partir dessa data, comecei a fazer um estudo mais aprofundado, comecei a estudar, a fazer pós em outras áreas e principalmente dentro das práticas integrativas. Hoje, eu ensino para as pessoas que têm esclerose múltipla ou que têm doenças inflamatórias autoimunes, eu ensino como lidar com essas doenças. E é isso que nós estamos fazendo no decorrer desses anos. E aqui está a nossa aula sobre fadiga. E eu gostaria, assim, de perguntar, né? Você sabe mesmo definir o que é uma fadiga? Porque as pessoas chegam e falam, eu não sei muito bem o que é fadiga, porque fadiga é às vezes confundida com fraqueza, às vezes confundida com depressão. E essa aula especial para você vai trazer um esclarecimento, mas não só entender o que é a fadiga, mas principalmente como lidar com ela. Porque ao longo dos dias, se nós não soubermos enfrentar esse sintoma, nós vamos ter complicações graves. Então vamos lá, como é que nós vamos lidar? E o que nós vamos ver hoje nesta aula? Nesta aula nós vamos ver primeiro a definição, porque muitas pessoas que vivem com esclerose múltipla não sabem definir o que é a doença, como identificar. Ok, eu já sei o que é, mas como que eu identifico no meu corpo? Tem vários tipos de fadiga provocada por outros agravos, não só pela esclerose múltipla, e principalmente como tratar. Porque eu trazer aqui um problema, dizer como identificar e a gente não ter o tratamento, então realmente fica muito falho. E agora vamos pensar primeiro em definir o que é a fadiga na esclerose múltipla. A fadiga muitas vezes é definida dentro dos grupos, principalmente quem já sente, relata que é uma sensação de desgaste, de falta de energia, cansaço extremo. Mas o que eu quero dizer, a fadiga não é exclusiva da esclerose múltipla.
Na verdade, as pessoas que têm esclerose múltipla, das pessoas que têm, 85% já experimentaram ou vivenciam, né, têm as suas experiências com a fadiga. Mas o que eu quero dizer é que outras doenças podem também provocar a fadiga. E sobram aí 15% das pessoas que não têm fadiga nenhuma, que não sabe, que não teve essa experiência, mas que não deixam de ter o diagnóstico de esclerose múltipla. É uma minoria que não sente a fadiga, mas a gente precisa escrever sobre isso. Agora, veja bem, a fadiga, ela pode ser um sintoma já de cansaço, de desgaste, principalmente quando associada a outras questões. Por exemplo, falta de sono. Uma pessoa que tem a fadiga, que sente fadiga e que ela também é vítima de insônias, ela provavelmente vai ter uma fadiga mais acentuada. Ou então, as pessoas que fazem muito esforço, chega um momento que ela chega à exaustão e esse esforço pode ocasionar também fadiga, excesso de atividade ou algo assim que vai trazer para você aquela sensação de que aumentou. E aí, o que é contraditório, que vou falar mais à frente, mas eu quero que você já comece a pensar nisso. Quando você diz que tem fadiga, o que as pessoas dizem para você? Então, descansa. Então, você não pode fazer nada. E a grande maioria das pessoas que vivem com esclerose múltipla não entendem essa dicotomia. Poxa, eu tenho fadiga, eu faço repouso. Mas aí já tem um grupo de estudiosos e muitos estudos provando que as pessoas que têm fadiga precisam, primeiramente, fazer um fortalecimento dos músculos, do corpo em geral, ter uma boa circulação ou, consequentemente, ter alguém que tenha atividade física. Mas que contradição é essa? E é o que nós vamos falar primeiro, antes de falar como tratar. Então, vamos lá. Primeiro, o cansaço muscular, mesmo sem esforço. A fadiga trazida pela esclerose múltipla, ela vem com aquele cansaço muscular que às vezes a pessoa não fez esforço nenhum. Vou dar um exemplo. Você acorda e de repente você se sente muito exausto. Então, essa fadiga não pode ser aquela fadiga de esforço. O estado de exaustão que a pessoa às vezes se encontra por horas, independente dela ter ou não feito uma atividade física. Por exemplo, hoje nós já podemos medir, existem escalas e vários profissionais que fazem isso para mensurar mais ou menos a intensidade da fadiga. Mas o que eu quero dizer é que nunca se descobriu nenhum equipamento, nada que pudesse medir a fadiga e dizer, olha, esse tem tanto, esse tem outro tanto de fadiga. Não existe isso. Então, algumas pessoas são mais sensíveis, a fadiga causa um transtorno maior. Tem pessoas já mais fortalecidas e a fadiga pode causar um transtorno menor. Então, vai depender muito do que está oculto no nosso corpo. O que está oculto no nosso corpo? E eu quero falar com você sobre a experiência mesmo, que ao longo desses anos, tendo esclerose múltipla, eu pude experimentar, eu pude desenvolver. Hoje, eu já ensino o método para todos vocês, já ensino como fazer. Mas durante aquele período, eu pude vivenciar todas as angústias, todas as ansiedades e pude também vivenciar essa questão de ter a fadiga e não saber o que fazer. A principal questão na fadiga é você ter um autoconhecimento, é você ter no seu corpo um certo despertador, aquilo lá que toca lá no seu íntimo e fala, olha, isso aqui é o início de uma fadiga. Nós precisamos saber conhecer o nosso corpo
para a gente entender de fato quando vai começar a fadiga. Por quê? Porque eu não tenho fadiga 24 horas. Então eu poderia, durante o período que eu não tenho, fortalecer os meus músculos, fortalecer o meu corpo, tonificar, para que eu possa enfrentar melhor os dias de fadiga. Então, o autoconhecimento também chama atenção de eu estar fazendo um exercício, eu estar recebendo uma massagem e de repente me dá aquele cansaço, aquela exaustão. E o autoconhecimento, ele é para isso também. Ele não é só para aquele dia que você acorda exausto, mas ele é para isso. Ele é para que, se você estiver fazendo alguma atividade, recebendo um tratamento, você possa reconhecer e possa dizer, opa, tem uma fadiga chegando aí, vamos parar. Então, eu estou trabalhando um grupo muscular, ele começa a fazer aquela fadiga, começa a dar exaustão, eu mudo o grupo muscular, eu mudo tudo, mudo o toque, mudo o alongamento, mudo o exercício e as coisas vão melhorando. Mas para isso você precisa conhecer o seu corpo. E eu vou dizer aqui, já começar a dizer para você, uma das questões muito importantes é a psicoterapia. Muitas pessoas fogem da psicoterapia porque dizem, eu não preciso disso e etc. Mas não é questão de precisar. É que a psicoterapia, ela vai nos ensinar a nos conhecer também. Então, tem ótimos profissionais que podem, por exemplo, desenvolver um trabalho, né, de comportamental mesmo, cognitivo, que você possa identificar que fatores estão relacionados à fadiga. Por exemplo, é quando eu recebo uma notícia, é quando alguém que me provoca muita raiva me irrita, ou é quando eu venho do trabalho que foi aquele dia de exaustão, dos relacionamentos, ou então é aquele relacionamento. Então, ou aquela atividade física, vai depender bastante, porque às vezes eu tenho muita fadiga, mas é pós-alimentar. E aí não tem nada a ver, mas na psicoterapia ela me ajuda a fazer esse reconhecimento. E aí eu quero falar um pouquinho dos tipos, vou voltar nessa questão da psicoterapia, tá? Mas eu quero falar, nós temos segundo o Meir Schneider, criador do método Self-Healing, que é o método que eu utilizei, que eu utilizo para a minha cura diária, para que eu possa ter qualidade de vida e que me ajudou também a não ter mais sintomas da esclerose múltipla. Segundo ele, existe aquela saudável e aquela não saudável. Então, é natural que as pessoas tenham atividade física e, de repente, se ela foi exacerbada, se ela foi muito pesada, eu senti uma fadiga. Então, isso é saudável. O que não é saudável seria aquela fadiga que eu não fiz nada, não tive esforço e eu estou com muita fadiga. Certo? E aí, eu quero falar dessa fadiga não saudável, que é a fadiga que nós sentimos. E antes de mais nada, eu quero dizer, para quem não conhece a minha história, eu tenho aqui no perfil, e vocês sempre nas redes sociais comigo, sabem, que eu recebi o diagnóstico há 14 anos, eu fiz o tratamento, desenvolvi o método, não deixei de utilizar a medicação específica, eu fiz o tratamento específico e fiz todo o tratamento integrativo e com 4 anos eu recebi alta da medicação. Ou seja, minhas lesões cicatrizaram e ao longo do tempo eu comecei a perceber uma mudança no meu corpo. E essa mudança no meu corpo foi a fadiga, de repente desapareceu. Eu sinto fadiga ainda? Pode ser que sim, se eu tiver, eu já sei, meu corpo já conhece o que ele pode, o que ele não pode fazer. Mas a bexiga neurogênica, visão dupla, aquelas dormências, sabe? As parestesias. Então, essas coisas que desapareceram. E essa alta da medicação, ela não quis dizer que eu
porque eu tinha alta de tudo. E eu suspendi a medicação, quer dizer, eu não, né? A minha neurologista suspendeu e eu dei continuidade fazendo tudo o que eu precisava fazer naquele momento. E até hoje eu estou fazendo. Porém, nos últimos anos, eu resolvi entrar aqui e começar a ensinar vocês. Porque assim como eu fui muito abençoada de ter um resultado, uma resposta dessas, eu vim aqui e estou aqui o tempo todo ensinando vocês. Então, quando eu falo, olha gente, aquele tipo de fadiga é assim, assim, eu não estou dizendo porque eu li nos livros. O que eu estou dizendo é o que eu senti, o que eu posso sentir se eu deixar de fazer o que eu faço, mas que eu senti na pele e que eu posso descrever e ser exatamente o que você sente na pele. Dando continuidade, então, eu tinha fadiga? Muita, eu não subia escadas. E aí eu quero contar para você um pouquinho da teoria, porque existem vários tipos, eu tenho os tipos saudável e não saudável, eu falei do saudável, é o que nós vamos falar agora, mas eu quero falar dos aspectos de fadiga, que é a fadiga primária que nós chamamos, aquela fadiga que a pessoa com esclerose múltipla e você que está me assistindo aqui, tem pessoas com outras doenças, com outras inflamações, outras doenças autoimunes e principalmente neuromusculares que tem fadiga e que isso aqui serve para todos vocês. Então vamos lá. Eu tenho aspectos que podem definir essa fadiga primária. Primeiro é a fadiga de cunho fisiológico. É aquela corporal e muscular que vocês sentem, sabe? Aquela do corpo que está com muita fadiga sem ter feito nada. Eu acordei assim. Também nós temos aquela fadiga sensorial. E essa talvez você nunca tenha conseguido diferenciar da fisiológica. Porque antes de sabermos o que é, nós às vezes não identificamos. Por isso que é importante você fazer essas aulas, você estar no curso, justamente por isso. Porque, por exemplo, a sensorial, aquele dia que você acorda e que você não suporta a claridade, as luzes, você está cansado, seu olhar está cansado. Não é de visão, mas é de um cansaço, de uma exaustão. E também tem aquela auditiva. Sabe aquele dia que você acorda e você não consegue barulho, você não consegue som alto, você não consegue multidão, que às vezes você quer ficar no silêncio porque você está muito cansado de ouvir? Às vezes você nem é assim, mas tem um comportamento que modifica. Essa é a fadiga sensorial, ela existe e ela é muito frequente e às vezes as pessoas interpretam que a gente está de mau humor, que a gente acordou, não sei, mas não é. É uma fadiga sensorial, é sensitiva, você irrita rapidamente. Então isso é que nós precisamos conhecer e nós precisamos saber. E o outro tipo de fadiga é aquele mental, aquela mental ou central, que a gente chama. É aquela da cabeça, sabe? É aquela que você para, sua cabeça está muito cansada e os pensamentos, as coisas vão, sabe, se cruzando ali dentro da sua cabeça o tempo todo e você não sabe o que te levou a isso. É uma fadiga mental, cansada, eu não quero ouvir vocês, eu não quero saber, eu não quero interpretar esse momento, nada. Então, a fadiga, ela pode aparecer com esses aspectos diferenciados e que muitas vezes deixamos passar ou até interpretamos diferente. Por quê? Uma pessoa com fadiga, por exemplo, que tem não só o cunho fisiológico, mas às vezes a fadiga mental, ela é muito interpretada como uma pessoa, às vezes, você está em depressão, e etc, etc. E pode ser sim depressão, porque acontece o seguinte, uma pessoa que tem depressão, ela muitas vezes tem fadiga.
Uma pessoa que tem esclerose, muitas vezes pode ter a fadiga e ter depressão. Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes, por um momento, por aquele impacto, naquela hora, eu desenvolvi, né? Eu acabei desenvolvendo uma fadiga. Mas e se eu tirar aqueles impactos, aquele momento estressante? Como é que fica? E é isso que eu quero falar com você, sabe? O que não é fadiga. Sintomas depressivos podem ser ou não ser sintomas de fadiga. Por isso, precisamos de fazer o diagnóstico correto. O abandono de algo que gosta, tristeza, vamos supor você abandonou, era um trabalho tão bom, era uma convivência tão boa, de repente me tiraram de lá, eu estou muito triste e tal, isso não é fadiga, isso é um cansaço, né? Uma decepção. Às vezes as pessoas têm uma frustração com determinadas questões, a pessoa tem uma raiva e essa raiva desenvolve nela sintomas muito diferentes, mas que podem ocasionar fadiga, sim. E a gente precisa diferenciar isso. E você pode me perguntar, meu Deus, quanta coisa que essa fadiga tem, como é que eu vou diferenciar isso? Primeira coisa é você lembrar que sem o autoconhecimento você não poderá desenvolver ou prevenir ou diminuir a fadiga. Então vamos lá. Chegamos no tratamento e o tratamento fala de uma linha terapêutica, que é o que eu citei agora mesmo. A linha terapêutica que é muito eficiente é a cognitiva comportamental, que você faz por meio da psicoterapia. Então, tem profissionais que são especializados nessa área e eu quero falar das vantagens de você fazer mesmo, de ter um psicoterapeuta, de desenvolver, de saber as questões cognitivas, comportamentais. Essa fadiga aparece em que momento? Então, a psicoterapia ajuda você a reconhecer isso. Veja bem, primeiro, ela identifica os fatores perpetuadores da fadiga. Então, a terapia comportamental vai identificar isso. A outra coisa, ela identifica os pensamentos que nós temos frente a esses sintomas, ou seja, o que é que eu penso, o que me leva, o que eu estava pensando, qual era o meu comportamento antes de ter essa fadiga. Teve uma causa? E às vezes nós começamos a conhecer o nosso corpo físico, mas a parte cognitiva nós esquecemos. A outra coisa que a psicoterapia ajuda é no impacto, né? Por exemplo, às vezes nós temos um impacto negativo em relação à nossa doença. Ou seja, a gente tem uma doença, a gente tem as reações fisiológicas dessa doença. Então, cada dor, né, cada momento de insônia, às vezes, parestesia que aparece, cada perda de movimento, às vezes um problema locomotor. Cada vez que você aparece um sintoma, que você acompanha, isso, por vezes, influencia muito na doença. E às vezes nós sentimos, sim, porque o próprio, como eu já disse, o próprio momento do diagnóstico já nos leva lá embaixo. E olha, é muito difícil você vivenciar algo que te levou para o buraco. Ninguém está vendo. E aí é difícil de explicar para as pessoas. Poxa, o que eu estou passando? Poxa, o que eu estou sentindo? Às vezes você, por exemplo, tem um pensamento de, poxa, eu era tão bom no ano passado em relação a isso, parece que eu perdi esse movimento, parece que eu tinha uma facilidade de escrever, agora parece que o meu movimento fino não acontece. E essas pequenas perdas que podem acontecer durante, né, os episódios de surto ou pós-surto da doença, elas também, esses sintomas também causam as reações fisiológicas que nos deixam às vezes frustrados, tristes, magoados, poxa, e aí vem um sentimento de culpa, um sentimento que
que eu de fato tenho. Poxa, será que eu deveria ter tomado aquilo? Será que eu deveria ter trocado de médico? Será que eu não fiz o que tinha que fazer? E a pessoa entra nessa neura que envolve o cognitivo e que, claro, influencia no comportamento da pessoa. E, olha, a linha terapêutica que eu falo sobre a cognição comportamental é algo que todo mundo deveria passar. Se não passou, eu te recomendo mesmo. Bom, a outra forma de tratamento é a meditação. E o maior problema que nós temos é fazer uma pessoa com esclerose múltipla meditar. Porque se é difícil para as pessoas que não têm lesões, imagina para quem tem. Porque a pessoa que tem esclerose múltipla, ela tem uma confusão de pensamentos o tempo todo e muita coisa passa na cabeça dela. E essa confusão nos impede e dificulta nós termos uma neutralidade de pensamento. Então, a meditação é uma das técnicas mais eficientes para esse fim, para nós podermos descansar o nosso corpo, conhecer o nosso corpo e, consequentemente, dar uma resposta para aquilo. Porque se você começa a conhecer o que aquilo pode causar, de repente você conheceu a causa, então você diminui o sintoma. Veja bem, as pessoas falam, eu não consigo meditar porque eu sento e eu começo e fecho os olhos e tal, de repente eu estou dormindo. Às vezes eu fico lá, mas eu quero meditar, mas aí vem uma confusão de pensamentos. Isso é natural que aconteça, principalmente quem não tem prática, quem vai começar. Então, a meditação, ela vai ajudar primeiro você ter um pensamento neutro. O quê? Escutar o seu pensamento. Olha só, o simples fato de você parar, fazer nada, e aí eu vou dizer para você parar, não deitar, porque deitar significa que você pode pegar no sono, mas você ter uma posição confortável, num lugar bem ventilado, bem fresquinho, que você possa fechar os seus olhos e começar a escutar, a olhar de longe o seu pensamento. E muitas vezes você tem dificuldade de olhar o seu pensamento porque você não para. Mas também você não pode dizer, porque o meu corpo está parado e eu estou meditando, se a sua cabeça está uma confusão. Então, vez ou outra, você vai parar, vai olhar para o seu pensamento. E aí você, peraí, calma. Por que você está pensando tanta coisa de uma vez? Vamos de leve. Aí, quando você começa a entrar, sabe, quem está começando, os primeiros 2, 3 minutos, é um tumulto de luzes, de pensamentos e tudo. Mas a prática nos ensina e nos mostra que ela tem e proporciona uma grande diferença nas nossas vidas. Tá? Tem técnicas variadas, você pode fazer com música, pode ser terapia, pode ser uma meditação guiada, né? Algumas pessoas usam uma palavra, usam cores, usam luzes e outras trabalham com a respiração. Então, as técnicas mais variadas, e você pode, por meio de cursos, e pode aprender, são técnicas rápidas. Porém, o que a meditação vai fazer é desenvolver em você também uma autocrítica. Ou seja, se você aprendeu a sair de você e olhar para dentro do seu pensamento e ver o que você está pensando, se você começa a falar, poxa, peraí, calma, vamos lá. E se fosse, deixa eu respirar, eu não quero pensar nisso agora, e você vai trabalhando isso à medida que você consiga separar aquele momento da confusão do momento do seu autoconhecimento. Ela também vai ajudar você a diminuir a ressentimentos, que são sentimentos
Quem já está aí nas aulas há muito tempo sabe que a culpa, o ressentimento, a raiva são sentimentos que podem aparecer desde a infância, lá intraútero, e que podem influenciar e ser um comportamento muito característico das doenças autoimunes, em especial a esclerose múltipla. Então, esse caminho que nós vamos seguir, esse caminho que nós precisamos, que é essencial, que vai nos ajudar, é o caminho mesmo da reflexão, da autocrítica. E é sobre isso que nós estamos tratando. Eu quero melhorar? Então, eu quero mesmo? Existem vários benefícios que a meditação traz, mas eu não consigo. Mas vem cá, você tentou? Você tentou quantas vezes? Você tem tentado? Eu tentei uma vez, tem 2 anos, não resolve, gente. Não resolve. Aí eu preciso daquela prática, daquela capacidade, sabe? Eu acostumei muito, então eu faço a minha autocrítica, pode ter barulho, pode ter música, pode estar acontecendo, mas eu consigo desligar. Mas isso é uma coisa que só alcança quem pratica. Então você, primeiramente, como eu disse, fecha os olhos, para o seu corpo, você procura um lugar confortável, uma posição confortável, a temperatura agradável, e você começa a olhar para a sua mente, você começa a tranquilizar o movimento. Eu sempre falo o seguinte, que o melhor para quem tem pensamento muito confuso e demora a identificar isso, a sair, comandar esses pensamentos, geralmente um ambiente escuro, sem luzes, ou então se põe uma venda nos olhos, isso vai ajudar bastante a você começar a concentrar nessa questão da autocrítica, tá? Então, a partir do momento que você começa a observar, por exemplo, a sua respiração, inspira, ou que você tem uma luz, uma cor, como já disse, que você pode buscar isso como forma de um mantra para você iniciar esse processo. Bom, a outra coisa seria voltar sempre para o ponto de assistir os seus pensamentos. Sabe, você começa a assistir os seus pensamentos, você consegue controlar, daqui a pouco você já está pensando tudo de novo. Aí você para, opa, vem aqui, e eu recomeço. É um eterno recomeçar, mas que vale a pena. Porque à medida que você desenvolve isso, você começa a alcançar facilidade nesse processo, nessa técnica, tá? Então, o ideal para quem tem fadiga, quem tem uma doença neuromuscular, doença autoimune, que está o tempo todo carregando esses sentimentos, é aquietar mesmo a mente e ouvir o silêncio. Por muito tempo eu ouvia falar isso. Eu já era profissional da saúde, mas eu só pude conhecer, experimentar a partir do momento, não que eu ensinava, mas a partir do momento que eu vivenciei, que eu tinha de fato a doença, de um diagnóstico muito assustador, com muitos sintomas graves, e eu começo aqui uma nova trajetória, tá? Tem também uma técnica que a gente fala, pode ser chamado de uma técnica de relaxamento, pode ser, alguns até falam, conseguem meditar nesse horário, nesse momento que a gente está fazendo essa técnica, que é o Calming. É uma técnica que nós ensinamos muito no nosso canal, nas nossas redes sociais, porque, por exemplo, foi o método que eu aprendi primeiro no Self-Healing, que é o método de cura diária criado pelo Meiichi Nai. Então, olha só, eu aqueço as minhas mãos e coloco cobrindo os meus olhos. Cobrindo de maneira tal que você não tenha nem um feixe de luz entrando. E ali você vai respirando. Você respira, inspira, expira.
você vai fechando, e aí quando você começa o Palm, é muito parecido quando você começa a meditação. Tem um monte de luzes e aquela troca, aquela bagunça dentro de você, e você vai respirando, vai tentando enxergar a cor preta, vai procurando a cor preta e essas luzes vão diminuindo. Essa cor preta que você tem no olho, a partir do momento, é a confusão, é a agitação dos seus neurônios, todo o seu sistema. Então, o Palm, e conforme aprendi, e eu tenho desenvolvido com os alunos, somente 6 minutos você consegue um resultado extraordinário. Agora eu quero dizer que o Palm, ele nem foi criado para isso, viu? Ele foi criado para resolver os problemas de visão, para descansar a visão. E aí o Meir percebeu que através do Palm você consegue relaxamento. Você, além de resolver um problema, às vezes da sua visão dupla, visão turva que você tem por causa da esclerose ou por causa de outras doenças, o Palm te dá uma condição de relaxamento fantástico. Então, veja bem, o mínimo de 6 minutos e o máximo que você conseguir. Vamos supor que você nunca tenha feito. Começa. Quem está começando e faz 3 minutos porque nunca fez, ele vai notar, ele vai observar uma diferença tremenda. E é isso, gente, eu estou aqui para dizer, experimenta. Olha, não paga nada você fazer isso, você colocar e ficar ali parado, respirando, e você, sabe, e visualizando o negro. Essa técnica, ela é milagrosa. Tenta e me fala. Agora eu vou entrar num outro assunto do tratamento que você vai pensar, poxa vida, professora, você está maluca, porque como é que eu tenho fadiga e vou fazer atividade física? E aí eu vou dizer, antes de ser professora disso, eu era a aluna. Eu sentia tanta fadiga, mas tanta fadiga, que eu não subia um degrau de escada. Eu tive que ficar em outra casa, até recuperar para eu ficar na minha casa. Então, veja bem, eu era daquelas que tinha muita atividade física, então eu não caminhava, não conseguia, e eu comecei com tudo, eu recomecei. Tudo foi um eterno recomeçar. Agora, o que eu quero dizer é que os exercícios, sejam eles quais forem, eu não gosto de musculação, então faz yoga. Eu não gosto de yoga parado, então faz não sei o que lá, pilates. Eu não gosto disso, faz dança. Não gosto de... Então, procure o que você gosta, mas mantenha o seu corpo em movimento. A cura diária, a cura do seu corpo, ela acontece a partir do momento que você traz para ele benefícios. Os exercícios, eles vão trazer principalmente fortalecimento, aqueles que você faz que precisa de peso, tá? Eu preciso pegar peso para eu ter músculo forte, mas vem cá, eu tenho fadiga e vou pegar um peso, sim. Mas aqui entra os benefícios da psicoterapia e da meditação. Eu vou aprender que ao pegar esse peso, eu consigo fazer 4 repetições. Na quinta, eu começo a ter fadiga. Então, pelo amor de Deus, faça 3, fortaleça com 3 repetições. Vai para 4 repetições, depois 5. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero, que você perceba assim, ninguém começa bom. As pessoas começam aprendendo. Então, eu me lembro daquele pezinho, sabe, de 1 quilinho, desse tamanhozinho, que eu pegava, que eu fazia, que dor, não consigo, tal. E assim, a gente vai fortalecendo, a gente vai tendo uma resposta fantástica em relação a isso. Fortalecer o seu corpo significa você ter músculos que vão enfrentar fadiga e espasmos, tá? Espasmos também. E aquela fraqueza, né, que a gente tem, que a gente precisa, é anti-estresse, né? Então, vem, a questão do aeróbico. Exercício aeróbico, nossa, parece contradição também, mas o aeróbico é fundamental. Ele precisa estar no plano de treinamento, no seu plano do dia a dia, na sua mudança de hábitos, o aeróbico precisa estar.
E a outra técnica que nós incluímos aqui dentro, né, a outra modalidade dentro dos exercícios, são alongamentos. Os alongamentos, durante o tratamento, né, as técnicas que a gente ensina, a gente fala assim, olha, o alongamento é fundamental. Por quê? Porque quem tem esclerose múltipla eu sempre digo, eterno recomeçar, porque hoje eu termino o dia muito bem, elástica, toda boa, sabe, com movimento, sem dor. Eu deito e acordo no outro dia, sabe como? Com tudo enrijecido. E as pessoas às vezes querem coisas milagrosas. E eu, então, não diferente de vocês, também já desejei isso. Mas o que eu percebi, o que eu tenho percebido ao longo desses anos, trabalhando com pessoas com esclerose múltipla, é que essas pessoas, às vezes, desistem de fazer o que já estão fazendo, que pode dar certo num determinado tempo. Por quê? Porque ela diz assim para mim, eu acordo muito cansado e todo enrijecido, é como se eu nunca tivesse feito exercício. E eu vou dizer para você, é assim mesmo. Por isso que o nosso programa chama Cura Diária, porque todos os dias eu preciso me curar. Eu não preciso dar cura para amanhã, eu preciso dar cura para hoje. Então, hoje eu vou fazer o que precisa. E eu entrei nesse assunto porque estava falando de alongamento. O alongamento, ele é fundamental. Depois que você alonga ali os primeiros 10 minutos que você acordou, aí pronto, seu corpo acorda e de repente você já responde aquilo que você está com dificuldade de movimentação, sabe? Até mesmo de vibração do corpo. Então isso é fundamental. A outra coisa dentro da atividade física, e eu falo das massagens porque é o seguinte, as massagens, elas são fundamentais. Não é uma atividade física, sim, porque eu preciso, é muito passivo, né? Precisa de outra pessoa fazer. Mas no nosso método, nós aprendemos a fazer as nossas massagens. Porque quem melhor do que eu para saber que esse braço hoje, ele tá muito estranho, sabe? Ele tá dormente, ele tá fraco. Eu pego um prato, um pires, eu não consigo segurar porque eu tô perdendo a força. Então, existem massagens que nós ensinamos. E eu vou ensinar para você aqui. A primeira massagem, assim, que o método Self-Healing trabalha, é aquela que vai combinar vários aspectos. Às vezes você está alongando, aí você tem uma dor num determinado local, você para e vai trabalhar aquele local. E aí, a soltura do corpo. Às vezes não dá para você soltar o seu corpo, mas dá para qualquer pessoa que está junto com você te ajudar. Então, soltura do corpo implica em você chacoalhar o corpo de alguém, sabe? Pede alguém que está aí na sua casa, alguém que passa por aí, alguém que convive contigo, você deita e pede para ele chacoalhar o seu corpo, sabe? Fazer a soltura, pega no seu corpo e balança o seu corpo todo, da cabeça, ó, metade do corpo até as pernas, você vai de costas, depois você vira, vai de frente, sabe? Faz isso o tempo todo, soltura. Isso dá uma oxigenação, isso dá uma leveza, isso dá um resultado tão imediato e que você pode enfrentar melhor a sua fadiga. A outra coisa seriam aquelas massagens que a gente faz mesmo. E eu quero dizer assim, existem massagens e massagens. Na esclerose múltipla, as massagens, elas não são com força, elas são com leveza, elas são para proporcionar um bem-estar. Então, às vezes, você tem aí próximo um massagista. Você pode falar assim, mas eu não conheço ninguém que faz self-healing, mas eu conheço um massagista aqui perto. Olha, tem um fisioterapeuta aqui perto. Olha, tem profissionais e profissionais. Tem muitos fisioterapeutas que são excelentes, basta a gente dar a dica e eles vão lá e fazem. Então, alguns não entendem de esclerose múltipla, é louvável, é normal, mas a partir do momento que você encontra alguém que está disposto a aprender, ele vai pegar a sua causa e vai te ajudar.
Então, por exemplo, aquelas questões assim de abrir as articulações, sabe? De puxar o pescoço, puxa as pernas, balança as pernas, isso vai fortalecer e ajudar muito. E eu falo isso, gente, é porque antes dos exercícios, às vezes nós não damos conta. Então nós precisamos de alguém que vem e que nos ajuda a enfrentar esse momento. Tem uma pressão com as mãos no corpo. Assim, ó, gente, pede alguém. Qualquer pessoa na sua casa pode fazer isso, ó. As pessoas, outro dia eu estava dando uma aula, numa mentoria. E aí os alunos, eu estava assim, fazendo isso, os alunos perguntaram, professor, você está com dor hoje? Eu, não, é porque eu tenho uma mania. Já é uma necessidade de pegar, de fazer isso. É uma sensação de bem-estar. Às vezes eu estou dirigindo, estou na estrada, gente, aí eu vou, faço nas minhas pernas, sabe, dá um bem-estar, é uma coisa tão fantástica e tão simples, que se você não tiver ninguém, você faz, que eu acho, assim, que você merece essa aula, você merece aprender, tá? Então, assim, a tapotagem com o punho é soquinho, é isso aqui, ó. Tá com fadiga? Sente muita fadiga nas pernas? Senta no sofá, na hora da novela, na hora daquela série que você gosta. Não fica parado, não. Ficar parado é bom, mas às vezes o seu corpo precisa disso, ó. Tapotagem com o punho. É você bater no corpo todo. Sabe essa tapotagem? Ela primeiro foi criada para trabalhar com diabéticos, para energizar, para diminuir as neuropatias e tal. Depois, a tapotagem aparece com um resultado fantástico, estudos trazendo que ela previne e ajuda no enfrentamento da osteoporose, algo muito comum nas pessoas depois de certa idade. Agora, ela também, olha aqui no externo. Então, eu posso fazer tapotagem no meu corpo, tem região que eu não alcanço, né? Tento fazer, você pode pedir para alguém fazer. E a massagem neurológica, aquele nheco-nheco ao longo da coluna vertebral, que faz ali, né, aquele movimento, isso aqui, ao longo da coluna vertebral. E aí, junto com a massagem neurológica, a gente também fala muito, porque a massagem na cabeça, ela é definidora do bem-estar. Ela tira 3 quilos, 4 quilos de peso que tem a sua cabeça. E a massagem na cabeça, na pessoa com esclerose múltipla, não pode ser a massagem tipo cafuné, assim. Porque a pessoa com esclerose múltipla, ela irrita muito, viu? Você sabia disso? Ela irrita muito. Então, a massagem correta é aquela que você pega no couro cabeludo, e faz esse movimento circular, descolando o couro cabeludo do osso mesmo do crânio, tá? E você faz. Antes de você terminar, que você você fala, poxa, parece que eu sou outra pessoa. Outra pessoa pode fazer? Pode. Eu posso fazer? Posso. Se eu tenho muita fadiga nas mãos, talvez outra pessoa pode me ajudar. Porque, gente, quem tem muita fadiga nos braços, nas mãos, às vezes só de tapotar ele já sente. Então, às vezes ele tá fazendo, só de fazer isso, eu tive pessoas que só faziam isso, já cansavam. Então, o segredo na fadiga é o seguinte, cuide de você até o momento de começar a sentir fadiga, porque quando você desenvolve o autoconhecimento, você sabe que a fadiga está vindo aí, parou, vamos mudar de assunto, e isso acontece para as atividades físicas. Então, eu estou fazendo atividade física, como já disse, eu percebo que vai ter a fadiga, eu paro, mudo de grupo muscular, mudo de exercício, tá? Eu vou variando, mas eu trabalho na contramão da fadiga. Eu estou aqui, eu estou tentando, à medida que ela cede, eu vou avançando para fortalecer o meu corpo. E eu quero dizer, até agora, tudo que foi falado, você unicamente é responsável e você pode fazer por você, tá?
Eu vou ensinar também alguns exercícios aqui que nós ensinamos e eu aprendi primeiro, tá? Eu nunca vou tirar o mérito porque eu aprendi no Self-Healing, fui lá, estudei, aprendi a colocar, fazer em mim e agora a gente utiliza assim demais. É a rolagem. Rolar no chão, rolar na cama. Essa seria uma técnica muito boa e que não é um exercício físico, não é atividade física, não é massagem, mas é um passivo que você começa a movimentar, né? A pessoa. Tem às vezes a pessoa que pode rolar você, manda você para lá, vem para cá, então você mesmo pode rolar. Começa na cama, se você quiser um espaço maior, você pode fazer no chão, tá? A rolagem é algo que é neurológico mesmo, então dá uma resposta boa. É algo que todos nós deveríamos aprender. O dia que a gente recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, deveria sim ser assim. Você vai usar essa medicação, você vai começar a rolar na cama e no chão, só depois você vai fazer atividade física, fazer isso e aquilo. Rolagem deveria ser a primeira indicação e as pessoas nem sabem disso, não é? Bom, o que eu quero dizer é que o treinamento aeróbico que eu já havia dito, ele vai ajudar você na doença autoimune com uma questão importantíssima, que é diminuir a sua inflamação. A inflamação é porque as doenças autoimunes, elas estão intimamente ligadas às inflamações do nosso corpo. E a grande quantidade de pessoas que inflamam o organismo são pessoas que têm o quê? Intestino inflamado, que tem inflamação, ou que tem grandes alergias, aquelas reações alérgicas que aquecem o corpo, que liberam citocinas e etc. Então, quando nós fazemos um treinamento aeróbico, nós diminuímos a inflamação, nós fortalecemos o sistema imunológico, começamos a liberar endorfinas e que isso é muito importante na esclerose múltipla, porque quando eu libero endorfinas, eu estimulo o sistema nervoso a se acalmar. Eu coloco ele para descansar, até um bem-estar. Então, não podemos fugir do treinamento aeróbico. Agora, veja bem, tem as questões subjetivas. Eu vou conversar sem perder o fôlego durante o meu exercício. Tá ok, posso continuar. Estou fazendo exercício, eu não consigo nem conversar, eu preciso parar antes. Porque essa é uma medida subjetiva para você que tem esclerose múltipla ou que tem uma fadiga por uma fibromialgia ou uma outra doença que deixa enfraquecido nesse aspecto. Então você vai conversar, você vai tentar conversar, tentar falar para ver se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você não consegue, significa que você já ultrapassou o limite. Aí você diminui, fortalece, volta, você nunca vai parar. Você vai avançar à medida que a fadiga te der esse espaço, à medida que ela der essa trégua, você avança. Então a gente trabalha o tempo todo assim. No Self-Healing também tem umas técnicas que eu ensino muito, os meus alunos sabem, e o tempo todo eu estou ensinando por aqui, é a quebra de padrão. O Self-Healing faz quebra de padrão, ou seja, fazer diferente aquilo que você faz todos os dias. Por exemplo, a quebra de padrão, ela vai ajudar em algo que nós sempre falamos e que queremos desenvolver, que é a plasticidade neural. Ou seja, o meu organismo, o meu cérebro começa a reorganizar aquilo que ele deixou de fazer e ele começa a me dar um novo caminho. Então, o que seria algo que eu faço todos os dias, desde que nasci? Andar para frente. Eu sempre ando para frente. Mas se eu começo a andar de costas, começo a treinar, andar de lado,
lidar com o novo jeito da minha postura, renovar os meus comandos neurológicos, eu vou quebrar o padrão. E o tempo todo eu posso quebrar o padrão para você estimular, para estimular o sistema nervoso. É muito difícil escovar os dentes com a mão contrária, não é? Então, eu acho que a gente precisa quebrar os padrões de vez em quando. Todos os dias vou escolher, vou fazer isso aqui diferente hoje. Mudar de caminho, fazer, sabe, outros tipos de exercícios, mudar os locais, e tudo isso vai ventilando, vai trazendo novos comandos neurológicos para a gente. Então, essa quebra de padrão, ela é muito importante. E ainda tem mais coisa. Eu posso quebrar o padrão, sabe como? Eu posso quebrar o padrão assim. Eu estou com os meus pés sentados, com os meus pés aqui embaixo. Então, vocês que estão me ouvindo devem estar sentados também. Então, sentado está com os pés. Então, olha, uma quebra de padrão neurológico que o nosso organismo não gosta. Ele irrita, mas eu preciso fazer isso para ele criar um novo caminho neurológico. Por exemplo, eu começo com aqueles passivos, com aqueles exercícios, eles são ativos, mas eles são muito lentos. Mas, olha, eu virei a minha cabeça para a esquerda, os meus pés para a direita. E agora eu viro ao contrário, os pés para a esquerda, a cabeça para a direita. Então, é quando eu faço movimentos assim, diferentes, porque nós aprendemos a trabalhar o nosso corpo sempre em bloco. E isso nos causa transtornos mais tarde. Sabe, é eu fazer um movimento circular com a mão enquanto eu giro a cabeça. Tem hora que você não consegue, né? Você fazer um movimento circular com o pé e ao mesmo tempo fazer com a mão. Então são coisas que você pode sim fazer, tá? E eu sempre chamo atenção, né? Você anda sempre no chão, no solo, vai andar na água. Também é uma quebra de padrão, te dá uma leveza, diminui a fadiga. Outra coisa que eu gosto, eu coloquei aqui as crianças para a gente lembrar. As crianças, antes de andar, antes de começarem a andar, elas começam o quê? Arrastar. Então, arrastar foi uma técnica que eu falei agora mesmo. Depois que elas começam a rastejar, né, a rastejar no chão, elas começam a criar força e elas começam a ter uma força maior. E de repente, do nada, ela começa a engatinhar. E aí ela vai engatinhando e vai criando força, vai ter coordenação, sabe? De repente, ela tá de pé. E aí ela começa a andar. Começa a andar, cambaleando, tonto. Daqui a pouco, olha a criança correndo. Gente, a esclerose múltipla, cuidar da esclerose múltipla, querer retomar os seus movimentos, diminuir a fadiga e outras complicações da esclerose múltipla, implica em voltar a ser criança, em voltar lá atrás e começar de novo aquelas conexões neurais que nós perdemos ao longo do tempo. Então, você me pergunta, você já rastejou? Já rastejei demais, já rolei. Então a gente começa na ordem assim, rolar, depois rastejar, depois engatinhar, depois andar de costa, de lado, de diversas formas, andar na água. E essa é uma ordem muito bacana que se você que não pode fazer, comece pelo que você pode, tá? Existem limitações, claro, né? E assim, muito importante que você observe o seu corpo, você veja o grau de fadiga, sabe? Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de andar com ninguém porque as pessoas andam rápido. Gente, manda essas pessoas embora, você não tem que andar com elas não, você tem que andar no seu tempo, você tem que andar na sua força, até onde não te dá fadiga. Não se estresse por causa de, eu não tô indo caminhar porque fulano caminha muito rápido, ó, caminhe no seu ritmo. Pare. Deu fadiga? Pare. Daqui a pouco você pode voltar. Não deixe chegar no limite máximo. Quando você sente os sintomas, poxa, vai começar aqui uma fadiga, para. Amanhã, o seu corpo ele é tão adaptativo que amanhã
você vai chegar até onde você estava e não vai sentir a fadiga. Talvez um pouco mais você possa sentir. E aos poucos você vai diminuindo essa fadiga, tá? Ideal é que você observe como você fica depois de cada atividade, de cada exercício. Eu já tive pessoas que eu ajudei no processo de cura diária que elas não davam conta de engatinhar. Então, elas iam rolar, elas sentiam fadiga. E olha, são pessoas que hoje andam, assim como eu, mas são pessoas que experimentaram o início de tudo. E o que eu quero dizer é que enquanto você não começa, você não experimenta esse processo de cura. E vale a pena nós começarmos, tá? Vale a pena. Então, o objetivo aqui das atividades aeróbicas, eu quero voltar nele, porque eu já disse, produzir endorfinas vai estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. É aquele sistema nervoso que faz e que dá calmaria, que a presença dele evita estresse, sabe? Aquela sensação boa. E a ausência dos exercícios aeróbicos, elas vão, primeiro, o corpo com defesa fraca, com inflamação, e também a pessoa vai produzir o contrário da endorfina, que é a adrenalina e o cortisol. Esses dois estimulam o sistema nervoso simpático. Ou então a pessoa vive estressada, endurecida, difícil, né, nas relações, no dia a dia, no movimento, em tudo. E é isso que nós precisamos entender. Você precisa produzir endorfina todos os dias, tá? Existe uma escala, como eu disse, tem muitas escalas por aí, mas existe uma escala que ela é subjetiva. Essa escala subjetiva, porque não existe nada que possa mensurar a fadiga, a gente sempre pergunta para as pessoas, olha, de 0 a 10, como está a sua fadiga? 0 é nenhuma fadiga e 10 é a extrema, aquela que você não está suportando, não consegue, acordou, nem levanta da cama. Então, qual é o seu nível de fadiga? Mas tem também o exausto, que ele ficou exausto porque ele fez uma atividade física. Então, quando nós falamos de atividade física, nós queremos saber de você, quando você termina um exercício, qual é o seu grau, após exercício, o seu grau de fadiga. É 0, é 8, é 10. E a gente sempre orienta o seguinte, você não pode chegar a 9, 10 se você tem esclerose múltipla. Então, você trabalha ali um nível de fadiga mediano, 5, 6. Porque se você observar, as pessoas também que não têm esclerose chegam à exaustão. Um corredor de maratona, 42 quilômetros. Como você acha que ele chega? Ele chega ali exausto, com muita fadiga, com cãibras, com vários sintomas, né, de exaustão. Então, assim, nós vamos sentir? Vamos, mas tem que ser passageiro, tem que ser uma média, não pode ser o extremo, porque já vi pessoas que falam, vou desafiar a fadiga, vou fazer até não conseguir. Não faça isso. Tenha o seu limite. Conheça o seu corpo. Outra coisa que trabalhamos muito para diminuir a fadiga é na alimentação. Alimentação o quê? Como que você trabalha, Lê? Você é nutricionista? Não, eu não sou nutricionista. Eu sou terapeuta Ayurveda. Então, eu trabalho a questão dos alimentos, do que é saudável, da hidratação, do alimento que não que não traz, que não é industrializado, mas que é natural, um alimento anti-inflamatório. E também observo as questões dos alimentos que são termogênicos, porque, ao contrário do que você pensa, quem tem esclerose múltipla não deve utilizar alimento termogênico, porque ele aquece o corpo, o aquecimento diminui os sinais neurológicos, as sinapses, e a pessoa tem um agravamento do quadro. O alimento termogênico está relacionado a quê? Está relacionado ao aquecimento do corpo. É aquilo que a pessoa com esclerose não pode. Porque, inclusive, quando a pessoa tem esclerose, ela tem que manter o corpo frio o tempo todo.
Por quê? Inflamação e corpo quente caminham de mãos dadas. Então, se eu tenho um corpo frio, eu vou diminuindo o processo inflamatório. Isso me ajuda, tá? Então, veja, alimento, essa aqui seria mais um módulo de aula e depois você pode acessar se você quiser mais, tá? Mas a nossa alimentação, ela é de acordo com o biotipo das pessoas. Claro, vai depender do corpo, né? Atividade física, por exemplo, que depende do clima, mas antes de falar de alimentação, antes de falar de atividade física, qualquer coisa, até para receber a massagem, conhecer o seu biotipo, que na medicina indiana esse biotipo é chamado de dosha, esse é um diagnóstico que nós fazemos, que nós ensinamos as pessoas a viverem com a alimentação que é característica do biotipo dela. Porque vocês já devem ter visto pessoas que comem determinado alimento, aí elas sentem muito bem e outras que não podem nem passar perto. É porque o seu biotipo não combina com aquilo, né? Então, classificar o biotipo ajuda na alimentação, ajuda na questão dos horários de atividades, não só atividade física, mas atividade intelectual, a hora que você deve comer, a hora que você deve descansar. Então, a gente tem todo esse cronograma para o biotipo da pessoa. E vale muito a pena você conhecer. Aqui não vai dar tempo para eu fazer mais coisas sobre fadiga, mas o que eu quero dizer é que você precisa começar. O segredo é começar. Eu encontrei pessoas no início do meu diagnóstico, já tem 14 anos. Então, tem pessoas tão boas quanto eu, tem pessoas que evoluíram muito pouquinho, tem pessoas que estão muito piores. As que estão muito piores são as pessoas que não começaram ainda. Tem anos que nós falamos, começa, não fique parado, não fique sentado. Olha, até o globo terrestre gira. Então, não tem lógica você estar dentro do corpo do globo terrestre e o seu corpo não movimentar. Olha, a Terra está movimentando. Então, por que é que você não movimenta? Nós não fomos feitos para sermos seres estáticos. Então, comece. Não tenha medo da fadiga. Você vai conseguir diminuir essa fadiga sim. E para fechar nossa aula de fadiga, o que eu quero dizer é que ao final dessa aula, se você gostou, curte, compartilha, comenta, me conta como que é o seu nível de fadiga. Me conta aqui como é que você tem sentido, se você já venceu ou se tem piorado. Sabe, nós fazemos diagnósticos tão fantásticos, fazemos, sabe, um recomeço tão bacana das pessoas. E o que eu quero dizer é que eu trabalho com isso. Eu ensino as pessoas a viverem com esclerose múltipla. E hoje, esta aula é para abrir a nova turma do curso de cuidados, de enfrentamento dos sintomas da esclerose múltipla. O curso, ele ensina você a se curar diariamente. E eu quero te convidar a conhecer o curso. É um curso que inúmeras pessoas já fizeram, que elas praticam, mas eu quero convidar você, tem o link, tá? Você vai clicar no link, você vai entrar lá na página do curso. Não fique preocupado em ver valores, não. Você tem que se preocupar com o que você precisa aprender. Olha lá os conteúdos, olha assim nos módulos, o que é que eu ensino para você, o que você precisa aprender. Eu até hoje estou correndo atrás estudando, porque por mais que eu tenha aprendido e que eu tenha controlado, hoje eu estudo para ajudar vocês, hoje eu estudo para ensinar vocês. E não tem coisa pior do que a dor de um diagnóstico que
os sintomas não são visíveis. Não tem uma dor maior que essa, porque as pessoas acham que você está fingindo, as pessoas acham que é mentira, as pessoas acham que você está com preguiça. O seu patrão te dispensa, te demite por causa disso. Então, essa dor eu conheço. Essa dor eu sei que você sente. E é essa dor que eu te ajudo a cuidar. Passa lá, dá uma olhada para quem é o curso, quais são os módulos, os conteúdos, para você ver. De repente, olha, é a sua oportunidade. E eu queria te dizer uma coisa. Não existe oportunidade que chega e para na sua frente. A oportunidade, ela é igual a uma locomotiva. Você tem que subir na locomotiva com ela andando. Então, independente da forma que você está hoje, independente, você pode sim minimizar os sintomas da doença, ter qualidade de vida. Nós merecemos ter qualidade de vida. Nós podemos ter qualidade de vida. E quem é que não merece, não é? Enfrentar tudo isso, nós merecemos. Então passa lá, dá uma olhada e eu sei que você vai perceber que nos módulos tem muito conteúdo para você, tá bom? E eu te espero, já que essa é a primeira aula, eu vou te esperar nas próximas aulas e a gente se vê por lá. Um grande abraço para você e obrigada por estar até aqui.